O ar rarefeito da serra, outrora um bálsamo para os pulmões antes sufocados pela poluição da cidade, agora parecia pesar sobre Elias, cada inspiração uma agonia silenciosa. Sua mansão, um monumento à opulência em meio à vastidão verde, tornará-se uma gaiola dourada, os mármores frios ecoando a frieza que se instalara em seu próprio corpo. Anos de uma vida dedicada à acumulação, à conquista implacável de cada objetivo traçado, haviam culminado nesta realidade, um império construído, mas um corpo em ruínas. A doença, insidiosa e implacável, havia roubado seu vigor, sua capacidade de desfrutar do vasto legado que criará, reduzindo-o a um prisioneiro de sua própria fisiologia. Os melhores médicos, os tratamentos mais caros, os laboratórios de ponta, tudo havia falhado. A esperança, um bem tão precioso quanto os diamantes que adornavam os dedos de sua falecida esposa, tornará-se uma miragem distante, um luxo que ele não podia mais pagar. O silêncio da mansão era um testemunho de sua solidão, apenas quebrado pelo tic-tac incessante do relógio na sala de estar, cada segundo um lembrete do tempo que escoava inexoravelmente. As paredes, outrora repletas de memórias vibrantes, agora pareciam absorver sua desesperança, emanando uma atmosfera de derrota iminente. Em meio a essa desolação, um nome começou a sussurrar nos corredores da elite, um murmúrio de curiosidade misturada com ceticismo: Davi. Um menino da comunidade rural vizinha, conhecido por suas mãos singelas e um toque que, diziam os boatos, possuía uma capacidade incomum de aliviar a dor e restaurar a vitalidade. Elias, um homem que sempre acreditou na lógica fria dos números e na eficácia comprovada da ciência, encontrou-se agarrando-se a essa última e tênue esperança, um fio de palha em meio a um naufrágio. A ideia de depender de um menino, de uma cura que desafiava qualquer explicação científica, era um golpe em sua visão de mundo, uma concessão que ele jamais imaginara fazer. No entanto, a alternativa era a aceitação passiva de seu destino, um caminho que sua natureza indomável se recusava a trilhar. A promessa, inicialmente um grito de desespero, um último lance de dados jogado contra a adversidade, cristalizou-se em uma oferta concreta: R$ 2 milhões pela cura de sua enfermidade. Um valor astronômico para um menino que mal havia vislumbrado a opulência do mundo que Elias habitava. A decisão de se abrir para essa possibilidade não foi fácil. Representava não apenas a admissão de sua própria fragilidade, mas também a vulnerabilidade de expor sua situação a alguém que, em sua mente racional, não poderia oferecer nada além de boas intenções. Era um ato de fé em algo que ele não conseguia quantificar, um salto no escuro impulsionado pelo desespero. Elias observava pela janela, o sol poente pintando o céu com tons de laranja e roxo, cores que contrastavam violentamente com a palidez de sua própria existência. A paisagem serena da serra, outrora um refúgio, agora parecia zombar de sua condição, um lembrete constante do que ele estava perdendo. A mansão, antes um símbolo de seu sucesso, agora era um monumento à sua impotência. A oferta, proferida em um momento de pura angústia, reverberava em sua mente, um eco daquela súplica desesperada que ele dirigira a um destino incerto. O peso da doença não era apenas físico, era existencial. Cada dia era uma batalha travada contra a própria fraqueza, contra a inevitabilidade da decadência. Elias sentia o tempo se esgotando, não apenas para a cura, mas para a própria vida. A riqueza que acumulou, os feitos que alcançou, tudo parecia insignificante diante da fragilidade de seu corpo. Ele ansiava por sentir o sol em sua pele sem o desconforto, por caminhar sem a dor, por respirar sem o esforço. A promessa dos R$ 2 milhões era mais do que uma transação financeira, era um pacto com a vida, um apelo desesperado para que lhe fosse devolvida a chance de viver plenamente. A imagem do menino, Davi, uma figura quase mítica em sua mente, começou a se solidificar, associada a uma esperança que ele relutava em admitir, mas que não conseguia mais ignorar. A própria ideia de que um simples toque, uma conexão humana genuína, pudesse ser a chave para sua libertação era algo que a mente analítica de Elias lutava para processar. Ele estava acostumado a soluções complexas, a estratégias elaboradas, a investimentos vultosos. A simplicidade da proposta de Davi era, ao mesmo tempo, intrigante e aterradora. Era um convite para abandonar o controle, para confiar no desconhecido, para acreditar em algo que transcendia a lógica e a razão.
A natureza da enfermidade de Elias era um mistério para a medicina moderna, um emaranhado de sintomas que desafiavam diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. Essa incerteza alimentava seu desespero, tornando-o mais receptivo a abordagens não convencionais. A decisão de estender a mão, de buscar ajuda em um lugar tão inesperado, era um testemunho da profundidade de seu desespero. Era um reconhecimento de que, às vezes, as respostas mais poderosas residem nas fontes mais humildes, em conexões que desafiam a lógica do mundo material. A história de Davi, um menino com um dom, um toque que poderia trazer alívio onde a ciência falhava, plantou uma semente de esperança em um terreno árido de ceticismo. Elias, o homem que conquistou impérios, estava prestes a se render a algo que ele não podia comprar, controlar ou prever, a força curativa da conexão humana e a possibilidade de um milagre. Sua jornada estava apenas começando, uma odisseia pessoal rumo à redenção e à redescoberta do que realmente importava. O peso da decisão pairava sobre Elias, um véu de ansiedade que nem mesmo a beleza austera da paisagem montanhosa conseguia dissipar. A mansão, com suas janelas imponentes voltadas para o vale, parecia um observatório silencioso de sua própria decadência. Cada raio de sol que atravessava o vidro parecia destacar as linhas de preocupação em seu rosto, o cansaço que se aprofundava em seus olhos. Ele havia passado a vida construindo, controlando, dominando. Agora, tudo o que lhe restava era esperar, esperar por um toque, por uma cura que escapava a todos os seus recursos. A oferta, aquela súplica desesperada, ecoava em sua mente, um lembrete constante da fragilidade de sua existência e da audácia de sua última aposta. Ele havia prometido 2 milhões, uma fortuna que, em outras circunstâncias, seria investida em projetos grandiosos, em conquistas ainda maiores. Agora, era o preço de uma chance, a única que parecia restar. A esperança, essa chama teimosa que se recusava a apagar completamente, acendeu-se com a mera possibilidade de Davi. Era uma esperança misturada com medo, com a apreensão do desconhecido, mas ainda assim, era esperança. Elias sabia que o caminho à frente seria desafiador, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele teria que confrontar suas próprias limitações, sua descrença arraigada, e se abrir para a possibilidade de que a cura pudesse vir de uma fonte insuspeita, de um toque que carregava consigo mais do que apenas a força física, mas uma energia vital, uma compaixão que a medicina, com toda a sua sofisticação, parecia incapaz de replicar. A vastidão da paisagem ao redor, antes um símbolo de sua liberdade e poder, agora parecia um espelho de sua própria vulnerabilidade, de sua profunda necessidade de algo além do que o dinheiro podia comprar. A promessa, um pacto selado em um momento de desespero, era um farol na escuridão. Elias sabia que a sua jornada não seria apenas uma busca por uma cura física, mas uma exploração das profundezas de sua própria alma, uma confrontação com as verdades que ele havia negligenciado em sua busca incessante por sucesso material. O toque do menino, a promessa de uma cura, representava não apenas a possibilidade de retornar à vida, mas de vivê-la de uma maneira completamente nova, com uma apreciação renovada pela fragilidade e pela beleza da existência. A serra, com sua quietude imponente, aguardava o desenrolar dessa história improvável, a história de um homem que havia esquecido como se curar e de um menino que talvez pudesse lembrá-lo. A solidão da mansão era um eco constante da batalha interna de Elias. Os objetos de arte, as obras-primas que adornavam suas paredes, testemunhavam um sucesso que agora parecia oco, desprovido do vigor que o tornava significativo. A doença havia roubado dele não apenas a saúde, mas a capacidade de sentir a alegria das pequenas coisas, o prazer de um momento de paz. Ele ansiava por essa paz, por uma quietude que não fosse a do silêncio sepulcral de sua mansão, mas a serenidade de um corpo e uma mente em harmonia. A promessa de cura, ligada ao toque de um menino, era a única luz que ele via, um raio de esperança em um horizonte sombrio. Ele sabia que teria que confiar, que teria que abrir seu coração para uma possibilidade que desafiava toda a sua lógica, todo o seu aprendizado. O valor de 2 milhões de reais, uma quantia que poderia mudar a vida de qualquer um, era, para Elias, apenas um meio para um fim. O verdadeiro prêmio era a vida em si, a oportunidade de sentir o vento no rosto sem dor, de respirar fundo sem esforço, de viver o tempo que lhe restava com a plenitude que ele havia esquecido. A história de Davi, um menino com um dom extraordinário,
um toque que diziam ser capaz de realizar o impossível, era a única narrativa que conseguia penetrar a armadura de seu ceticismo. Ele se agarrava a essa possibilidade com a força de um náufrago agarrando-se a um pedaço de madeira, disposto a tudo para chegar à margem. A serra, com sua beleza austera, era o palco de uma batalha que se travava não nos campos de batalha ou nas salas de reuniões, mas no íntimo de um homem que buscava desesperadamente reencontrar a si mesmo. A atmosfera na mansão de Elias era de uma expectativa tensa, um silêncio carregado de esperança e incerteza. O milionário, outrora um titã dos negócios, agora se via reduzido à fragilidade de sua própria humanidade, um prisioneiro de uma doença que desafiava a ciência. A vastidão de sua fortuna, a extensão de seu império, tudo se tornava irrelevante diante da implacável marcha de sua enfermidade. Ele havia esgotado todas as opções convencionais, consultado os melhores especialistas, testado os tratamentos mais avançados, mas a cura permanecia esquiva, um fantasma que assombrava seus dias e suas noites. A vida, que ele sempre acreditou poder moldar à sua vontade, agora lhe escapava por entre os dedos, como areia fina. Em meio a essa desolação, um rumor começou a circular, um sussurro de esperança vindo das comunidades mais humildes da região. Davi, um menino com um dom peculiar, um toque que diziam ser capaz de aliviar o sofrimento e restaurar a vitalidade. Para Elias, um homem que baseava sua existência na lógica e na razão, a ideia de buscar ajuda em um garoto de origem humilde, com um dom que desafiava qualquer explicação científica, era, no mínimo, desconcertante. No entanto, o desespero é um poderoso nivelador, e a promessa de uma possível cura, por mais improvável que fosse, era um farol em meio à escuridão que o envolvia. A oferta, proferida em um momento de pura angústia, ecoava na mente de Elias: te dou 2 milhões se me curar. Era uma súplica desesperada, um grito de um homem à beira do abismo, disposto a apostar sua fortuna em uma chance, por menor que fosse. A quantia, astronômica para a maioria, era, para ele, o preço de uma nova vida, a oportunidade de recuperar o que a doença havia lhe roubado, a saúde, o vigor, a esperança. Ele sabia que essa jornada seria mais do que uma busca por uma cura física, seria uma jornada interior, um confronto com suas próprias crenças, seus medos e sua capacidade de acreditar no impossível. A paisagem serena da serra, que Elias tanto apreciava em seus momentos de lazer, agora parecia um cenário irônico para sua própria fragilidade. As montanhas imponentes, as árvores frondosas, tudo parecia alheio à sua luta particular. Ele observava o mundo exterior com a melancolia de quem se sente isolado em sua própria dor, incapaz de participar da vida que o cercava. A mansão, um símbolo de seu sucesso e poder, agora parecia um mausoléu, um lugar onde ele estava gradualmente se apagando. A decisão de buscar Davi não foi tomada de ânimo leve, foi o resultado de uma longa e árdua batalha contra sua própria descrença, uma rendição à possibilidade de que a cura pudesse vir de onde ele menos esperava. O toque do menino. Essa era a chave. Elias tentava visualizar aquele momento, imaginar a sensação, a energia que emanaria daquelas mãos jovens. Era um conceito estranho para ele, um homem acostumado a transações comerciais claras, a resultados mensuráveis. O que significava curar com um toque? Era algo espiritual, energético, ou simplesmente um efeito placebo amplificado pelo desespero? As perguntas se acumulavam, mas a resposta, ele sabia, só viria com a experiência. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que o levaria além dos limites de seu conhecimento, para um território onde a fé e a esperança eram moedas mais valiosas do que o ouro. A promessa dos 2 milhões de reais era um reflexo do valor que Elias atribuía à vida, um valor que ele só passou a compreender plenamente quando a sentiu ameaçada. Ele estava pronto para arriscar tudo, para se expor à vulnerabilidade, para dar um salto de fé na esperança de que o toque de um menino pudesse realizar o que a ciência havia falhado em fazer. A história de Davi era um conto de fadas moderno, uma fábula sobre a cura que se encontra nas fontes mais inesperadas, uma prova de que, às vezes, o impossível se torna possível quando abrimos nossos corações para a esperança. A jornada de Elias para a cura começou não em um laboratório sofisticado ou em uma clínica de renome, mas nas trilhas humildes que levavam às comunidades rurais. A promessa de 2 milhões de reais,
um valor que para muitos representaria a solução de uma vida inteira, era para Elias o preço de uma segunda chance, a esperança de reencontrar o vigor que a doença lhe roubara. Ele, o homem de negócios implacável, o magnata acostumado a comandar e a ser obedecido, agora se via reduzido à súplica, à esperança de que o toque de um menino pudesse ser a chave para a sua salvação. A sua enfermidade, um mal que se instalara silenciosamente em seu corpo, havia transformado sua opulenta mansão em uma prisão dourada, onde cada dia era uma batalha contra a própria fragilidade. A medicina moderna, com todos os seus avanços e recursos, havia se mostrado impotente diante do seu mal. Os melhores médicos, os tratamentos mais caros, tudo falhou em trazer alívio ou esperança. Foi nesse cenário de desespero que o nome de Davi começou a ecoar, um sussurro de algo extraordinário, um menino com um dom que ia além da compreensão científica. Diziam que suas mãos possuíam uma energia capaz de acalmar a dor e restaurar a vitalidade. Para Elias, que sempre acreditou na lógica e na objetividade, essa história era, no mínimo, intrigante, e no máximo, a última âncora em um mar de desespero. A decisão de buscar Davi não foi fácil. Significava abandonar o controle, entregar-se ao desconhecido, confiar em algo que ele não podia quantificar ou provar. Era um ato de fé, um salto no escuro impulsionado pela necessidade avassaladora de viver. A oferta de 2 milhões era um testemunho do valor que ele atribuía a essa última esperança, um reflexo de sua disposição em arriscar tudo para recuperar a saúde. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, não apenas pela sua condição física, mas pela batalha interna que teria que travar contra sua própria descrença e o medo do fracasso. A paisagem da serra, com sua beleza austera e seu silêncio imponente, tornará-se o pano de fundo para essa busca improvável. Elias, acostumado ao ritmo frenético da cidade e ao luxo de sua mansão, agora se via imerso em um ambiente simples, onde a natureza ditava o tempo e a força de vontade era a única moeda de troca. Ele observava o mundo com novos olhos, a fragilidade de sua própria existência o forçando a reavaliar o que realmente importava. A promessa feita ao menino, um pacto selado em um momento de profunda vulnerabilidade, era o primeiro passo em uma jornada que o levaria além de seus limites, em direção a uma cura que poderia transcender a própria medicina. A força da esperança, mesmo em meio à mais profunda adversidade, era o que movia Elias. Ele se agarrava à imagem de Davi, ao toque que prometia alívio, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. A mansão, com toda a sua opulência, não podia oferecer o que ele mais desejava, a saúde. A promessa era um farol, guiando-o para um destino incerto, mas repleto da promessa de um recomeço. Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, as curas mais poderosas vêm das fontes mais inesperadas, e que o toque humano, carregado de compaixão e fé, pode realizar o que a ciência, por mais avançada que seja, não consegue. O encontro estava marcado para o dia seguinte, um encontro que Elias esperava que mudasse não apenas sua saúde, mas sua perspectiva sobre a vida. A oferta de 2 milhões de reais pairava no ar, um testemunho do desespero de um homem que havia esgotado todas as outras opções. Ele olhava para a vastidão da serra, as estrelas começando a pontilhar o céu escuro, e sentia um misto de apreensão e esperança. A jornada para a cura estava apenas começando, e o toque de um menino seria o seu guia. Parte 1. O chamado com apostas elevadas. A mansão de Elias, aninhada no pico mais alto da serra, era um monumento à sua ascensão meteórica. Seus contornos de vidro e aço refletiam o céu em constante mudança, um lembrete perpétuo de sua visão expansiva e de seu domínio sobre o mundo material. No entanto, dentro dessas paredes imaculadas, o império de Elias estava em colapso, não por falhas de mercado ou por concorrentes agressivos, mas por um inimigo muito mais íntimo e implacável, sua própria saúde. Uma doença rara e agressiva havia se instalado em seu corpo, roubando-lhe o vigor, a clareza mental e, o mais cruel de tudo, a esperança. Os dias de Elias eram agora uma sucessão de consultas médicas, exames invasivos e tratamentos que prometiam muito e entregavam pouco. A riqueza incalculável que ele acumulou, outrora um escudo contra as adversidades da vida, agora parecia inútil diante da fragilidade de seu próprio corpo. A doença era um ladrão silencioso, que desmantelava sua força um dia de cada vez, deixando para trás apenas a sombra de um homem que um dia foi sinônimo de poder inabalável.
O ar rarefeito da serra, que antes lhe proporcionava uma sensação de clareza e vitalidade, agora parecia pesar sobre seus pulmões, cada respiração uma luta. Sua mansão, antes um refúgio de paz e contemplação, transformará-se em uma gaiola dourada, as vistas panorâmicas um lembrete constante do mundo que ele não podia mais abraçar plenamente. A solidão era sua companheira constante, a única constante em um mundo que ele antes moldava com sua vontade. A promessa, um grito desesperado proferido em um acesso de febre e dor, ecoava nos corredores silenciosos: te dou 2 milhões se me curar. Era um valor exorbitante, uma aposta audaciosa que refletia a profundidade de seu desespero e a escassez de suas opções. A oferta não era apenas uma transação financeira, era um pacto com a própria vida, uma súplica para que o tempo, que escoava implacavelmente, lhe concedesse uma nova oportunidade. Foi nesse cenário de desolação que um nome começou a surgir, sussurrado em conversas discretas, carregado de uma mistura de ceticismo e admiração: Davi. Um menino da comunidade rural vizinha, conhecido não por sua riqueza ou influência, mas por um dom singular, um toque que, diziam os boatos, possuía uma capacidade quase milagrosa de aliviar o sofrimento. A ideia de confiar sua saúde a um menino, a um toque que desafiava toda a lógica científica e médica que Elias havia abraçado por toda a vida, era um golpe em sua visão de mundo. No entanto, a alternativa era a aceitação passiva de seu destino, um caminho que sua natureza indomável se recusava a trilhar. A promessa dos 2 milhões não era um preço pela cura em si, mas um reconhecimento do valor inestimável da vida, uma vida que ele estava prestes a perder. A necessidade de acreditar em algo além do tangível, em uma força que pudesse transcender a ciência, tornou-se sua única e derradeira esperança. Parte 2. Provações de fé, resiliência, conflito aprofundado. A viagem de Elias para a comunidade rural foi uma jornada árdua, não apenas pela distância física, mas pela turbulência emocional que ela representava. Cada quilômetro percorrido o afastava de seu mundo de controle e certeza, aproximando-o do desconhecido, do que ele considerava o reino da superstição. A fraqueza de seu corpo era uma presença constante, um lembrete doloroso de sua vulnerabilidade. Ele sentia os olhares curiosos dos moradores, as perguntas silenciosas em seus olhos sobre aquele homem pálido e debilitado que se aventurava em seu mundo simples. A diferença entre seu universo e o deles era abissal, um abismo de experiências e expectativas. Elias, acostumado a ser o centro das atenções por mérito próprio, sentia-se agora exposto, um objeto de curiosidade e talvez pena. Seu primeiro encontro com Davi foi em uma pequena casa modesta, onde o cheiro de terra e ervas frescas pairava no ar. Davi, um menino de olhar profundo e mãos surpreendentemente firmes, emanava uma serenidade que Elias, com toda a sua riqueza e poder, nunca conseguirá alcançar. A relutância inicial de Elias em se entregar ao processo era palpável. Ele questionava cada gesto, cada silêncio do menino, procurando explicações lógicas para o que estava testemunhando. A atmosfera era carregada de uma tensão silenciosa, a do homem que implora por uma salvação e a do menino que a oferece, sem garantias, apenas com a pureza de sua intenção. Elias sentiu um vislumbre de esperança, mas era uma esperança frágil, ameaçada pela sua própria descrença arraigada. A recusa inicial de Elias em aceitar plenamente o dom de Davi manifestou-se em sua resistência em se abrir completamente, em sua necessidade de racionalizar o inexplicável. Ele observava Davi com uma mistura de fascinação e desconfiança, como um cientista examinando um fenômeno que desafiava suas teorias. A promessa dos 2 milhões de reais, que outrora parecia um preço justo, agora parecia um mero detalhe diante da magnitude do que estava em jogo. Ele percebeu que a verdadeira prova não seria apenas física, mas uma profunda batalha de fé, uma luta para aceitar que a cura poderia vir de uma fonte tão humilde e inesperada. Parte 3. Ponto de virada, mudança irreversível. O toque de Davi, inicialmente sentido como uma leve corrente elétrica, começou a se aprofundar, uma onda de calor que se espalhava pelo corpo de Elias. Não era uma dor, mas uma sensação de despertar, como se cada célula adormecida estivesse sendo gentilmente reanimada. Elias, que passou anos lutando contra a letargia imposta pela doença, sentiu uma leveza que há muito desconhecia. A respiração, antes um esforço consciente, tornou-se mais fluida, mais natural. Era um alívio sutil, mais profundo,
o prenúncio de uma transformação que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Ele estava cruzando um limiar, saindo do mundo da ciência e entrando no reino do inexplicável. A mudança em Elias não foi apenas física. A rigidez em sua postura diminuiu, os músculos tensos relaxaram, e uma expressão de surpresa genuína começou a suavizar as linhas de preocupação em seu rosto. Ele olhou para Davi, não mais com a desconfiança de um cético, mas com a admiração de alguém que testemunhou um milagre em primeira mão. A promessa dos 2 milhões de reais, que parecia tão grandiosa na mansão, agora parecia quase irrelevante diante da magnitude do que estava acontecendo. A verdadeira recompensa era aquela sensação de vitalidade ressurgindo, um presente que nenhum dinheiro poderia comprar. Este momento marcou a irreversibilidade de sua jornada. A esperança, antes uma chama trêmula, agora ardia com mais intensidade. Elias sabia que não havia mais volta. Ele havia deixado para trás o mundo da certeza científica e abraçado a possibilidade da cura através do toque, um toque que carregava consigo uma força que ele ainda não entendia, mas que sentia profundamente. A promessa estava sendo cumprida, não apenas em termos financeiros, mas em sua essência mais profunda, a promessa de vida. Parte 4. A prova, dilemas morais. À medida que os dias passavam e o toque de Davi continuava a reverter os efeitos devastadores da doença, Elias se viu confrontado com um dilema moral inesperado. A melhora em sua saúde era inegável, cada dia trazendo um alívio maior, uma recuperação de sua força perdida. A promessa dos 2 milhões de reais pairava sobre eles, um acordo financeiro que, em circunstâncias normais, seria cumprido sem hesitação. No entanto, a natureza única da cura, a conexão genuína que se formara entre ele e Davi, começou a pesar em sua consciência. Ele se perguntava se a quantia oferecida era suficiente para compensar o que Davi estava lhe dando, não apenas em termos de saúde, mas em esperança e fé. O contraste entre a vida que Elias levava e a simplicidade da existência de Davi tornou-se mais acentuado. Elias, acostumado a transações de negócios complexas e a negociações de alto risco, sentia que a oferta de 2 milhões, embora generosa, poderia ser vista como uma transação fria, um pagamento por um serviço, quando o que ele recebia era algo muito mais profundo e pessoal. Ele observava Davi, o menino que lhe devolveu a vida, com um respeito crescente, percebendo que o dom do garoto não era apenas um meio de ganhar dinheiro, mas uma manifestação de compaixão e de uma energia curativa que transcendia o material. A fragilidade de sua própria saúde o havia tornado mais humilde, mais receptivo à ideia de que o valor de algo não pode ser medido apenas em termos financeiros. Essa reflexão o levou a questionar a própria essência do acordo. Seria justo simplesmente pagar e ir embora, como se Davi fosse apenas mais um prestador de serviços? Ou haveria um valor intrínseco na conexão humana que ele estava experimentando, um valor que o dinheiro não poderia capturar? A doença o havia ensinado sobre a fragilidade da vida, mas a cura estava lhe ensinando sobre a profundidade da conexão humana e a importância da gratidão genuína. Elias percebeu que a verdadeira prova não seria apenas a sua recuperação física, mas a sua capacidade de honrar a bondade que lhe for estendida, de reconhecer que alguns dons são inestimáveis. Parte 5. A revelação, clímax catártico. O momento da verdade chegou. Elias, visivelmente recuperado, sentiu a energia vital fluindo por seu corpo com uma força que ele havia esquecido. A promessa dos 2 milhões de reais, que outrora representava o ápice de sua esperança, agora parecia um detalhe em comparação com a magnitude de sua redescoberta. Ele se aproximou de Davi, não com a formalidade de um cheque, mas com a profundidade de um coração transformado. A doença o havia levado ao limite, mas a cura, oferecida pelo toque do menino, o havia renascido. Em vez de simplesmente entregar o dinheiro prometido, Elias tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele ofereceu a Davi uma parceria, uma oportunidade de usar seu dom para ajudar outros, não como um serviço pago, mas como uma missão. Elias se comprometeu a fornecer os recursos necessários para que Davi pudesse expandir seu alcance, para que seu toque curativo pudesse beneficiar um número maior de pessoas necessitadas. A recompensa de Elias não seria apenas a sua saúde recuperada, mas a visão de Davi transformando vidas, um legado de cura que ele, Elias, ajudaria a construir. Este foi o clímax de sua jornada.
Elias não apenas pegou a espada, ele a forjou de uma nova maneira, transformando uma promessa financeira em um compromisso com o bem-estar alheio. A doença o havia ensinado sobre sua própria mortalidade, a cura o ensinou sobre a imortalidade da bondade e do impacto que um ato de compaixão pode ter. Ele retornou ao seu mundo não apenas curado, mas fundamentalmente mudado, carregando consigo um elixir que era mais do que a ausência de doença, era a presença da esperança, da gratidão e de um propósito renovado. Parte 6. O rescaldo, consequências duradouras. O retorno de Elias à sua mansão, de volta ao seu mundo de negócios e de alta sociedade, não foi uma simples volta à normalidade. A doença o havia deixado marcado, não fisicamente, mas em sua alma. A experiência com Davi havia desmantelado as fundações de seu ceticismo, substituindo-as por uma profunda apreciação pela complexidade e pela beleza da conexão humana. Ele agora via o mundo através de lentes diferentes, onde a verdadeira riqueza não residia apenas na acumulação material, mas na capacidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. A mansão, antes um símbolo de seu isolamento, começou a se transformar em um centro de esperança, um lugar onde ele planejava, com a ajuda de Davi, estender o alcance daquela cura singular. A promessa dos R$ 2 milhões foi cumprida, mas de uma forma que transcendeu o mero pagamento. Elias investiu significativamente em estabelecer uma fundação, dedicada a levar o dom de Davi a comunidades carentes, a pessoas que, assim como ele, haviam esgotado todas as outras opções. Ele se tornou um defensor fervoroso do poder da compaixão e da cura que reside nas conexões humanas genuínas. Os cicatrizes que ele carregava não eram de dor física, mas de uma profunda compreensão da fragilidade da vida e da força inabalável do espírito humano. A jornada de volta não foi isenta de desafios. Elias teve que navegar pelas águas muitas vezes turbulentas da opinião pública, enfrentando o ceticismo de muitos em seu próprio círculo social. No entanto, a convicção que nasceu de sua própria cura o impulsionou. Ele aprendeu que a verdadeira transformação é um processo contínuo, uma estrada que se percorre com determinação e fé, mesmo quando o caminho se torna incerto. Parte 7. O legado, conclusão transcendente. Elias, agora um homem transformado, não era mais apenas um magnata de sucesso, ele era um catalisador de esperança. Sua mansão na serra, antes um símbolo de seu isolamento, tornou-se um santuário, um lugar onde a cura de Davi podia florescer e alcançar aqueles que mais precisavam. A fundação que ele estabeleceu, financiada em grande parte pela promessa cumprida, tornou-se um farol, levando o toque curativo de Davi a comunidades remotas, a hospitais e a famílias em desespero. A história de Elias e Davi se tornou uma lenda, um conto sobre a fé, a resiliência e o poder transcendente da compaixão humana. O elixir que Elias trouxe de volta não era uma poção mágica ou um segredo científico, mas a própria prova viva de que a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Ele havia abraçado a transformação, não apenas em seu corpo, mas em sua alma. A doença, que ameaçou tirá-lo tudo, acabou por lhe dar o presente mais valioso, uma nova perspectiva sobre a vida, um propósito renovado e a profunda compreensão de que o verdadeiro valor reside na capacidade de tocar e curar o mundo ao nosso redor. Elias, o milionário que implorou por cura, deixou um legado que ia muito além de sua fortuna, um legado de vida, de esperança e da inabalável crença no poder de um toque de bondade. A nova fase da jornada de Elias, após a revelação do toque curativo de Davi e sua consequente transformação, desdobrou-se em uma exploração profunda da responsabilidade que acompanha o poder. Agora imbuído de uma nova vitalidade e de uma perspectiva renovada, Elias percebeu que sua recuperação não era um fim em si mesma, mas o ponto de partida para um compromisso maior. Ele compreendeu que o dom de Davi, potencializado pelo seu próprio suporte e visão estratégica, poderia transcender a esfera individual, tocando a vida de inúmeras outras pessoas que sofriam em silêncio. Essa compreensão o impeliu a redefinir o propósito de sua própria existência, alinhando sua vasta experiência em negócios com a energia curativa do jovem, criando uma sinergia que prometia um impacto social sem precedentes. Ora, considere como essa nova realidade se manifestou na prática. Elias, com sua sagacidade empresarial, começou a arquitetar planos para a fundação, não como um mero ato de caridade, mas como uma organização sustentável e eficiente.
Ele aplicou os mesmos princípios de otimização e gestão que o levaram ao sucesso em seus empreendimentos anteriores, mas agora com um propósito altruísta. Sua visão era criar um modelo replicável, um sistema que permitisse a Davi e a outros indivíduos com dons semelhantes alcançar um público mais amplo, oferecendo alívio onde a medicina tradicional falhava ou era inacessível. A proposta de R$ 2 milhões, que antes parecia apenas um pagamento, evoluiu para um investimento estratégico no desenvolvimento e na expansão de um serviço de cura essencial. Em contrapartida, Elias também se dedicou a cultivar em Davi uma compreensão de sua própria capacidade e responsabilidade. Ele não via Davi apenas como um instrumento de cura, mas como um jovem com um potencial imenso que precisava ser nutrido e guiado. O milionário, outrora focado em acumular bens materiais, agora se empenhava em transmitir a Davi o valor intrínseco da empatia e da generosidade. Ele o incentivava a entender as histórias por trás de cada pessoa que buscava ajuda, a enxergar além da enfermidade e a conectar-se com a humanidade em sua totalidade. Essa abordagem dual, combinando gestão estratégica com desenvolvimento humano, era crucial para garantir que o legado de cura se solidificasse de maneira ética e impactante. Ademais, Elias começou a perceber que a verdadeira medida de seu sucesso não seria mais o tamanho de seu império financeiro, mas a amplitude do bem-estar que ele, em colaboração com Davi, poderia gerar. Ele se dedicou a superar os obstáculos logísticos e burocráticos que naturalmente surgiriam ao tentar implementar um modelo de cura não convencional em larga escala. Isso exigiu uma persistência e uma adaptabilidade que ele não antecipava, mas que encontrou força para manifestar, impulsionado pela gratidão e pela convicção de estar trilhando um caminho justo e necessário. A aplicação prática de sua recuperação, portanto, não se resumiu a um retorno à sua antiga vida, mas a uma reinvenção de seu propósito, onde a saúde recuperada se tornou a plataforma para um impacto social duradouro. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos um entrelaçamento profundo de experiências que transcendem a mera recuperação física. A fragilidade outrora dominante se deu lugar a uma força renovada, não apenas no corpo, mas na própria essência do ser. As promessas, outrora proferidas em desespero, ecoam agora com um significado ampliado, transformadas de um simples acordo financeiro em um catalisador para um propósito maior. Aquele que buscava a cura para si encontrou, na jornada, um caminho para a cura do mundo, um eco da generosidade que lhe foi oferecida. À medida que os fios desta narrativa convergem, torna-se evidente que a transformação de Elias não foi um evento isolado, mas um desdobramento orgânico das lições aprendidas. Aquele que se agarrava à lógica e à ciência descobriu um universo onde a fé e a compaixão detêm um poder igualmente, se não mais, transformador. A promessa original, vista sob essa nova luz, revela-se não como um pagamento, mas como um investimento em um futuro onde a esperança é disseminada, onde o toque que curou um, agora busca alcançar muitos. Neste ponto de transição, antes de adentrarmos a conclusão definitiva, é imperativo notar como os desafios enfrentados moldaram não apenas o indivíduo, mas também o caminho que se desenha à sua frente. As provações, os dilemas morais e a própria natureza da cura desvelaram uma compreensão mais profunda do valor intrínseco da vida e da conexão humana. É como se um rio, outrora caudaloso e incerto, tivesse encontrado um leito mais profundo e sereno, direcionando sua correnteza para um mar de possibilidades ainda maiores. A antecipação para o desfecho final se constrói sobre essa base sólida de aprendizado e propósito recém-descoberto. Com a sabedoria adquirida e a força renovada, o foco se desloca sutilmente, pivotando em direção ao que reside adiante. As implicações do que foi testemunhado e vivido nos preparam para a reflexão final, guiando-nos suavemente para os últimos momentos desta narrativa. A compreensão do impacto coletivo que o toque de um menino e a visão de um homem podem gerar nos prepara para a contemplação do legado que se consolida. Elias, agora um homem refeito, não mais um prisioneiro de sua própria fragilidade, mas um farol de esperança, compreendeu que a verdadeira cura não se limitava à erradicação de uma doença. Era a redescoberta da própria humanidade, a capacidade de enxergar para além das próprias necessidades e de estender a mão àqueles que ainda trilhavam o caminho da dor. A promessa de 2 milhões, outrora um preço para a salvação pessoal, transformou-se no alicerce de um legado de compaixão, um investimento no potencial ilimitado do toque humano. A mansão na serra, antes um símbolo de seu isolamento e poder, renasceu como um centro de transformação,
onde o dom singelo de Davi encontrava um propósito maior, amplificado pela visão e pelos recursos de Elias. O que começou como um grito desesperado por alívio pessoal desdobrou-se em uma jornada de profunda redefinição de valores. Elias, o magnata que comandava impérios, aprendeu a arte da escuta, a força da empatia e a sabedoria que reside na generosidade desinteressada. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não se media em saldos bancários, mas na capacidade de semear esperança em corações aflitos, de oferecer um alívio tangível onde a ciência por vezes se mostrava impotente. A parceria com Davi não era apenas um acordo de negócios, era uma comunhão de propósitos, uma dança harmoniosa entre a pragmática gestão e a energia curativa pura. Cada vida tocada por Davi, cada dor aliviada, era um testemunho silencioso do poder que emanava daquele encontro improvável. A história de Elias e Davi transcendeu as fronteiras da serra, espalhando-se como um bálsamo suave, lembrando a todos que a capacidade de curar e de ser curado reside em todos nós, muitas vezes adormecida sob camadas de ceticismo e rotina. O toque que prometeu R$ 2 milhões tornou-se um símbolo de algo muito mais valioso, a capacidade humana de se conectar, de oferecer conforto e de reavivar a chama da esperança em um mundo que, por vezes, parece esquecer seu próprio calor. A jornada de Elias culminou não em um ponto final, mas em um novo começo, um convite silencioso para que cada um de nós descubra e cultive o poder transformador que reside em nossas próprias mãos. A verdadeira prática agora começa, não com grandes promessas, mas com a simples e profunda coragem de tocar, de conectar e de, assim, curar. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e inspiradoras. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar no poder da fé e da esperança. Deixe nos comentários o que mais te emocionou nessa história.